Ela está de volta depois de mais de 30 anos. Um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira está de volta no Vale a Pena Ver de Novo, que é Rainha da Sucata. Tô bem, uma rainha. Como não sentir saudade de uma rainha dessa? Pra ter maior orgulho de dizer que veio da sucata. Deu a volta por cima e de salto alto. Rainha da sucata, mamãe gosta! Segurem a coroa, que a rainha da sucata tá de volta. Me chama que eu vou. Essa novela é uma das novelas mais famosas da Rede Globo e agora todos vão poder rever a história de Maria do Carmo. No vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio pela história da novela, relembrar do enredo, dos personagens, das polêmicas e também de várias curiosidades da novela. Então se você quer fazer uma viagem por esse universo, fica junto comigo porque eu sou o Hiro, esse é o canal TV80 e vai começar mais uma viagem no tempo. Rainha da Sucata é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo entre os dias 2 de abril até 26 de outubro do ano de 1990. E essa novela foi criada e escrita pelo Silvio de Abreu, sendo que essa novela Rainha da Sucata foi a sua primeira novela das 8. Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, a nova novela das 8. No ano de 1990, todo o Brasil parou para assistir à ascensão da sucateira, Regina Duarte interpretando Maria do Carmo, que era a ex-sucateira que ficou rica, mas era desprezada pela alta sociedade paulista. Bom dia. Do outro lado, a gente tinha a vilã Laurinha Figueroa, que era aquela rica, requintada, só que falida, que preferia qualquer coisa do que ter a sucateira na sua família. Contra essa desqualificada dessa sucateira, eu sou capaz de tudo. Mas Rainha da Sucata ia além do romance e também da vilania. Essa história era uma crítica social ao início dos anos 90. E hoje vamos relembrar o legado que essa novela deixou no decorrer da história e também várias polêmicas que aconteceram durante os anos. E antes de você continuar no vídeo, esse vídeo vai ter spoiler do desfecho de vários personagens da novela. Então se você nunca assistiu Rainha da Sucata e está assistindo pela primeira vez e não quer spoiler nenhum, não recomendo você assistir esse vídeo. Mas se você não tem medo de spoiler, relembra da novela e quer relembrar junto comigo, continua no vídeo porque vai ter momentos que eu vou revelar o desfecho de cada personagem para poder você compreender a história da novela. E para você entender o contexto de Rainha da Sucata, nós vamos ter que voltar lá para o início do ano de 1990, porque a novela retratava o que estava acontecendo na realidade no Brasil naquela época. Porque Silvio de Abreu trouxe para sua trama a ascensão dos novos ricos, dos pobres que passavam a ser ricos e da elite tradicional que não aceitava a chegada desses novos ricos. Afinal, no ano de 1990, o Brasil passava a iniciar o governo Collor de Mello. O presidente Collor havia assumido a presidência do Brasil e ele resolveu fazer uma espécie de reforma financeira, onde ele acabou confiscando todas as poupanças dos brasileiros, porque a poupança naquela época era o investimento do brasileiro. Uma grande parte dos brasileiros havia depositado todas as suas economias na poupança para render juros. Então o presidente Collor de Mello resolveu confiscar todos os dinheiros que estavam depositados nas poupanças. E isso acabou abalando e derrubando a economia do Brasil no início dos anos 90. E o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E era exatamente nessa realidade brasileira que o contexto da novela Rainha da Sucata iria começar. Na história da novela trazia a personagem Maria do Carmo, que enriqueceu de forma honesta, através do trabalho como sucateira junto com seu pai, que era sucateiro. Acompanho o trabalho do meu pai desde os 14 anos de idade. De cabeça erguida a gente resistiu. Brigou!
pra vender sucata. E a partir de todos os investimentos do pai e o trabalho dela, ela conseguiu ascender-se socialmente e agora estava rica. Do outro lado, nós temos a família Figueroa, na qual tinha o Edu Figueroa e a Laurinha Figueroa, que era madrasta do Edu. Só que a família Figueroa estava totalmente falida. Mantinha o nome, mantinha a pose social, mas dinheiro que era bom, não tinha nada na conta. Nós estamos completamente falidos. E logo no início da novela é mostrado que Maria do Carmo quer se tornar uma mulher da alta sociedade, só que a alta sociedade não a aceita, pelos costumes e pela cultura dela. Ela tem bastante dinheiro, mas mesmo assim ela não é aceita e respeitada como a mulher da elite, e ela quer exatamente se tornar uma mulher da alta elite e ser tratada como tal. A melhor mesa é a nossa. Boa noite. Boa noite. Maria do Carmo Pereira e Gerson Giovanni. Como é mesmo o seu nome? Escuta aqui, meu amorzinho. Com licença, por favor, com licença. Boa noite, é um prazer ter vocês aqui. Que ódio. Tá gostando do vídeo? Então chegou a sua hora de deixar um joinha. É rapidinho, você clica no botão do like, deixa um joinha e você ajuda bastante o canal TV 80. Compartilhe o vídeo com seus amigos que curtem nostalgia, porque aqui no TV 80 tem nostalgia a semana todinha. Então eu conto com o seu joinha. E a crítica da novela é exatamente essa, a elite tradicional que despreza os novos ricos, mas precisa do dinheiro deles para poder se manter na elite. É uma pena que o dinheiro está parando nas mãos das pessoas erradas. Passamos agora para o ponto central dessa novela, onde o ponto é a compra de um marido. Maria do Carmo sempre foi apaixonada pelo personagem Edu, desde a época que eles estudavam. Mas Edu sempre desprezou Maria do Carmo. Só que agora rica, Maria do Carmo acaba aproximando-se de Edu e começa a acontecer um relacionamento entre eles. Só que Laurinha Figueroa não gosta nada disso. Primeiro, porque Laurinha Figueroa tem uma atração pelo enteado. Tão difícil pra mim enfrentar este fato. Eu te amo há tanto tempo, Edu. Laurinha, por favor, como você acha que eu vou encarar isso? Quando eu percebi que o que eu sentia por você era mais do que o permitido a uma madrasta. Eu sempre te amei como eu te amo agora. E segundo, porque ela não aceita que Maria do Carmo faça parte da família Figueroa e se torne da alta elite. Agora eu quero deixar bem claro, minha querida, que nós não vamos admitir uma pessoa como você na nossa família. E assim, no decorrer da novela, surge o romance entre Maria do Carmo e Edu, mas que depois se culminará em um casamento, onde Edu propõe a Maria do Carmo um casamento de negócios, como se Maria do Carmo casasse com ele e passasse agora a fazer parte da família Figueroa e pertenceria à alta sociedade e, em compensação, ele e a Laurinha agora teria dinheiro. É como se fosse uma troca. Maria do Carmo entraria com o dinheiro e Edu entraria com o sobrenome, tornando ela uma mulher da alta elite. Ainda quer se casar comigo, Maria do Carmo? Realmente um bom champanhe é o melhor indicado para a gente poder selar um acordo comercial, né? Acordo comercial? E não é isso que a gente tá fazendo? Maria do Carmo acaba aceitando a proposta, mas a partir daí a sua vida se torna um inferno, porque Edu a despreza a todo instante. Eu vou dormir no escritório. Não tô entendendo. Eu me casei com o seu dinheiro. Eu não me casei com você. E Laurinha Figueroa faz da sua vida um inferno. Edu não vai suportar ficar ao lado de uma mulher que fala termos chulos como pomba, saco e outras palavras que eu não tenho coragem de repetir à mesa. Escuta aqui, ô vitrola enguiçada, vai dar aula de etiqueta pras tuas negas, tá? Lembrando que a novela lançou um bordão da Laurinha Figueroa, onde se diz coisas de Laurinha. Coisas de Laurinha. Que era exatamente as maldades que ela fazia na novela. Uma moça educada retoca a maquiagem no toalete. A primeira vez que você retirar o seu material de make-up para lambuzar a sua boca de batom, o Edu vai vomitar. Coisas de Laurinha.
E a novela estava ali expondo o preconceito da elite tradicional com essas pessoas que estavam se ascendendo socialmente. Agora, Maria do Carmo tinha um nome, mas mesmo assim ainda era desprezada devido à sua origem humilde. E a novela tinha dois vilões principais, mas a vilã mais lembrada é a Laurinha Figueroa, exatamente pela perseguição que ela tinha a Maria do Carmo. Laurinha era a personificação da elite tradicional preconceituosa. Todos os estereótipos de preconceitos tinha na Laurinha Figueroa. Tá dançando com aquele negro? Não é a Adriana? Só que me falta. E assim, durante o decorrer da novela, o poder aquisitivo da Maria do Carmo começa a ser abalado, principalmente porque ela sofre um golpe do Renato, que é responsável pelos negócios dela. Renato sempre sonhou em dar um golpe do baú na Maria do Carmo, mas como ela casou com Edu e ele não conseguiu isso, ele resolveu passar a perna nela e deixar ela praticamente sem nenhum tostão. Tirando as ações da do Carmo e a casa de Santana, a gente não tem mais nada, mãe. E durante esse período, a Laurinha Figueroa acaba enlouquecendo e se suicida no final da novela e tenta colocar a culpa na Maria do Carmo. Ou seja, até no momento de loucura e no momento final, ela tentou se vingar da Maria do Carmo. Um dia eu te disse que eu queria te ver apodrecendo numa cadeia. E é pra lá que você vai. Eu nunca vou ser feliz com Edu. Mas você também não vai! Laurinha! E morreu. Mas no final, Maria do Carmo é inocentada, mas perde toda a sua fortuna e volta a ser uma sucateira. Ferro velho, fogão velho, peça de motor, sucateira! Mas em compensação, ela ganha algo que não conseguiu ganhar enquanto era rica, que é o verdadeiro amor de Edu. Edu passa a amá-la de verdade e os dois terminam como um casal feliz. Deixa eu te amar, por favor. Deixa eu retribuir aquele amor que você me deu. E assim você pode ver que Rainha da Sucata era realmente o espelho do início dos anos 90. Toda a cultura do início da década de 90 está representada em Rainha da Sucata. Escuta aqui, aquele homem ali tem dono, tá sabendo? Aí, mas eu não tava olhando pra ele não. O quê? Agora eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre essa novela. Você sabia que o enredo dessa novela foi copiado de um filme antigo? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Silvio de Abreu nunca admitiu isso, mas fica bem claro que o roteiro dessa novela foi inspirado no filme Alma em Suplício, que é um filme estadunidense do ano de 1945. E só para você ver que realmente a novela Rainha da Sucata é inspirada no roteiro desse filme, eu vou trazer um resumo desse filme para você conhecer a história. Primeiramente, o filme foi baseado em um livro do mesmo nome que foi escrito pelo James Cain e é centrado na personagem Mildred. Mildred é uma mulher pobre que abre um restaurante e começa a fazer sucesso com esse restaurante. Logo em seguida, ela consegue ter vários restaurantes no país, transformando em uma cadeia. E isso transforma ela em uma mulher muito rica. Só que ela é uma mulher que veio de origens humildes e é desprezada pela alta sociedade. Além dela ter uma filha que também a despreza por ela ser de origem humilde. E no decorrer da história, ela conhece um homem chamado Monte Beragon, que é um homem de família muito rica. Esse nome Beragon é bem respeitado entre toda a alta sociedade. Só que o Monte é um rico falido. Ele não tem praticamente dinheiro mais nenhum, só sobrou para ele o nome. Então a Mildred
querendo entrar na alta sociedade, ser respeitada como uma mulher da alta sociedade, acaba propondo um casamento por interesse ao Monte, onde o casamento será de fachada e ela irá salvar a família do Monte que está falida e o Monte vai dar o sobrenome para ela que irá transformá-la numa mulher da alta sociedade. Me peça em casamento. Tudo que eu tenho é orgulho e um nome e nenhum dos dois está à venda. Qual o tamanho da parte que seu orgulho exige, Monte? Não coloque a coisa desse modo. Sabe que me dói fazer isso. Só estou fazendo... Qual é a parte? 1/3. Vendido. Só que a vida da Mildred acaba se tornando um inferno devido a esse casamento. Primeiro, porque a sogra não a aceita por ela ser de origem humilde. Não quer que ela pertença à família dela. Entenda, senhora Pierce. Eu impedirei esse casamento. Impedirei de todos os modos. Acho que não tem com que se preocupar, senhora Foster. E segundo, o seu marido a despreza. Eu recebo dinheiro de você, Mildred, mas não o bastante para fazer eu gostar de cozinha ou cozinheiras. Tem cheiro de gordura. E no final, Mildred acaba ficando pobre, perdendo tudo o que tem, voltando às suas origens humildes. Bem, eu recorri a tudo e não achei um níquel disponível em nenhum dos restaurantes. Assim, acho que é o fim. Queria que fosse diferente. Esperava que conseguisse dinheiro bastante para sair dessa situação. Ainda poderá ser a gerente. É muita bondade sua, Wally. Você rouba os restaurantes de mim e me deixa dirigi-los. Olha, eu não sinto remorso por fazer isso com você. Eu não tive opção. Você vem sugando seus restaurantes para poder viver no luxo desde que Veda voltou. Você mesmo disse isso. Eu sei. Está bem, deixou algumas contas sem pagar. Depois mais algumas. Em breve estava em dificuldades. Agora os credores querem sua pele e eu não posso impedi-los. Mais um mês assim e todos nós estaremos falidos. Como está... Como está, só eu vou à falência. Sinto muito, é o que parece. Vocês perceberam a similaridade entre a história da personagem Mildred e a história da Maria do Carmo? Então, obviamente, Silvio de Abreu inspirou-se no roteiro desse filme. Agora todas as peças se encaixaram. Rainha da Sucata acabou sendo uma novela que fez sucesso na época. Afinal, quando Rainha da Sucata estava sendo transmitida pela Rede Globo, a Rede Manchete estava transmitindo seu maior sucesso, que foi a novela Pantanal. 25 anos depois, o destino guarda muitas surpresas. Jove, o único herdeiro, sonha em reencontrar o pai, peão de boiadeiro. Juma, filha de Maria Marruá, se torna a mais arredia e temida pantaneira. Juma, é verdade que você vira onça feito a tua mãe? Quando tô com raiva. Pantanal, uma história de amor no coração do Brasil. E mesmo as duas novelas sendo exibidas em horários diferentes, porque Pantanal começava na Rede Manchete depois que terminava Rainha da Sucata na Rede Globo, Pantanal estava tomando todos os holofotes das notícias na época. E assim, Rainha da Sucata atravessou tanto o sucesso quanto o fracasso. Pois no começo, a novela acabou tendo uma recepção morna do público, porque a novela Pantanal estava em ascensão e todas as mídias, revistas, jornais e notícias da época davam total destaque para a novela Pantanal e o seu sucesso, e Rainha da Sucata acabava ficando de lado, não era comentada pelo público, mesmo dando mais audiência do que Pantanal. A novela do momento era a novela Pantanal. Isso começou a preocupar Silvio de Abreu. Então ele resolveu dar uma mudada na história da novela Rainha da Sucata. Porque no início da novela, a novela é voltada para o humor quase que pastelão. Se você observar bem, tudo é bem exagerado nos primeiros capítulos. Eles tentam fazer graça com todas as situações. Então a novela era no estilo mais humorística. Só que devido a essa recepção morna, o Silvio de Abreu resolveu deixar a novela mais dramática. E isso aconteceu a partir do casamento da personagem Maria do Carmo com o Edu. O casamento deles foi ao ar no dia 9 de junho do ano de 1990 e a partir daí a novela passou a dedicar-se principalmente ao drama. Então onde todo o público começou a sentir o drama vivido pela personagem Maria do Carmo, onde ela acabava sofrendo com as maldades da Laurinha Figueroa e também com as maldades do marido Edu, que a rejeitava de todas as formas possíveis. Rameira! O Silvio manteve o humor, principalmente no núcleo da Dona Armênia, junto com suas 3 filhinhas. Se a Renata mexe com a mamãe,
Vai pra show! Mas a novela passou-se a focar principalmente no drama. E a partir daí, a novela caiu no gosto popular. As pessoas começaram a comentar, as notícias começaram a destacar a novela Rainha da Sucata e a novela acabou entrando em uma fase de sucesso que durou até o final. Foi uma novela que começou morna, era considerada quase um fracasso, mas conseguiu ressurgir das cinzas e bater de frente com Pantanal, que foi o maior sucesso da Rede Manchete. Ambas estavam páreo a páreo lutando e ambas as novelas se tornaram novelas históricas do Brasil. A partir da hora que ela virou uma novela que tinha comédia mais drama junto, e o drama era forte, era uma história da moça que perde tudo e aí tem que conquistar o amor, ela cresceu demais de audiência e todos os outros personagens de comédia, aí o Fagundes com a Cláudia Raia e a Marisa Hort, ou a Dona Armênia, viraram enorme sucesso. Mas se não tivesse aquele núcleo sério da Regina Duarte, com o Tony Ramos, com a Anissete Bruno, quer dizer, que era o núcleo que segurava a história dramática da novela, a novela não teria sido o sucesso que foi. Agora, a novela também envolveu-se em polêmicas. Principalmente polêmicas sexuais. Estamos falando do ano de 1990. Lembrando que em 1989 tinha sido exibida a novela Tieta, que já trouxe muitas polêmicas que eu falei em outro vídeo aqui no canal. Então, Rainha da Sucata não ia ficar de fora, pois na novela tem a personagem Adriana Ross, que é filha da Laurinha Figueroa, mas não vive com a família e é conhecida como dançarina das coxas grossas. A personagem foi interpretada por Cláudia Raia e era uma personagem que fazia de tudo para se tornar uma dançarina famosa. Inclusive, já foi revelado que Cláudia Raia teve que engordar para fazer a personagem, exatamente porque a personagem era para ser conhecida como a dançarina das coxas grossas. Então ela acabou ganhando 10 quilos propositalmente para poder interpretar a personagem. Mas isso não foi bem aceito pelo público. As pessoas comentavam que a atriz estava acima do peso e os tabloides da época caíam matando na questão da aparência da Cláudia Raia. Isso acabou afetando a atriz, que decidiu que iria emagrecer novamente. Então Silvio de Abreu teve que incluir essa história do emagrecimento no enredo da novela, onde a gente passou a acompanhar as situações hilárias da Adriana tentando emagrecer. E a personagem Adriana envolveu-se também em outra polêmica, pois tem um momento da novela que ela acaba perdida em uma ilha e quando ela está nessa ilha, nós temos uma cena de nudez, onde a Adriana aparece seminua. Os seios dela é exposto na novela. Isso deu bastante repercussão na época. Os tabloides novamente caíram matando, como se essa notícia tivesse abalado todo o Brasil. Foi amplamente divulgado que a novela Rainha da Sucata estava exibindo nudez na tela. Mamilos! Claro que eu enfatizo que é de uma forma hipócrita, afinal, nós tínhamos um ano antes a novela Tieta, que a abertura todos os dias trazia a mesma cena de nudez. Paraíso, ela veio ao mundo pra tirar nossos... Mas mesmo assim, os tabloides na época viviam disso e transformaram essa cena da Cláudia Raia em polêmica para a novela Rainha da Sucata. Gente do céu, eu daria tudo pra estar na Broadway. Mamilos são muito polêmicos. Agora uma curiosidade sobre a abertura da novela que poucos sabem. Seu corpo estremece e já não consegue parar. A abertura da novela foi desenvolvida pelo designer Hans Donner, que era o mago da Rede Globo, e também pelo Nilton Nunes, onde eles tiveram a ideia de construir uma boneca de lata, exatamente aquela boneca que aparece na abertura, ela foi construída, eles fizeram essa boneca de lata para interagir na abertura. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. E a boneca de lata começava se formando e depois dançava lambada junto com os dançarinos.
E segundo os relatos da época, a cúpula da Rede Globo não gostou da abertura da novela e chegou a cogitar até vetar essa abertura e fazer uma abertura diferente, mas depois acabaram aceitando a abertura. Foi colocada na novela e se tornou um dos grandes marcos da década de 90. Hans Donner e sua equipe contaram com a colaboração do artista plástico Guto Lacasse, que bolou essa boneca toda feita de sucata. E claro, a abertura era embalada ao som da lambada Me Chama Que Eu Vou, que foi gravada pelo Sidney Magal. Nessa época, ele assinava somente como Magal. A música se tornou um grande sucesso e praticamente fez ressurgir a carreira de cantor do Sidney Magal na época. Isso porque já fazia 2 anos que o Sidney Magal não havia lançado mais nenhum álbum. Então ele entrou em estúdio para gravar a música Me Chama Que Eu Vou e logo em seguida lançou o álbum Magal, que fez muito sucesso, principalmente pela repercussão da novela. Te sinto por dentro, te levo na palma da mão. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. Hey! Me chama que eu vou. E assim a Rainha da Sucata fez renascer a carreira de cantor do Sidney Magal e também lançou uma cantora nova aqui no Brasil, que foi a Adriana Calcanhoto. Pois pouco tempo antes ela havia participado de um festival musical na França e após isso lançou-se como cantora aqui no Brasil e uma das suas músicas entrou para a trilha sonora da novela, que acabou fazendo sucesso e dando destaque a ela como cantora. Praticamente a Rainha da Sucata foi responsável pela popularização da cantora Adriana Calcanhoto no Brasil. Fica batendo parado naquela estação. E claro que a novela ficou extremamente conhecida pela lambada, porque no ano de 1989 o grupo Kaoma estourou em sucesso com músicas de lambada. Todo mundo passou a curtir lambada, se tornou um ritmo popular. Morena, cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, dançando lambada. Quando a novela estreou no início do ano de 1990, trouxe essa canção que estava em ascensão, esse ritmo que estava em ascensão, e a música Me Chama Que Eu Vou se tornou um grande sucesso. Lembrando que na novela Maria do Carmo tinha uma lambateria chamada Sucata. A lambateria, para quem não conhece, era um clube onde as pessoas iam para dançar lambada, que se tornou muito popular no início da década de 90 devido a todo o sucesso da lambada. E assim, muitas músicas de lambada eram tocadas na lambateria Sucata. Até o próprio Sidney Magal fez uma participação na novela cantando a música Me Chama Que Eu Vou na lambateria Sucata. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. Me chama que eu vou. Quem é o Rafael? E como as lambadas se tornaram sucesso, foi até lançado um álbum extra chamado Lambateria Sucata, onde trazia somente músicas de lambadas que eram tocadas na novela. Falo que você sente por mim. Seu amor é uma luz, é um brilho no escuro. Ouro puro, ouro puro. Tô gamada em você. Você se chega e me tira para bailar. Fica dizendo mentira para agradar. E não tem na paz, é quatro, como diz um francês, é consuado. LP Lambateria Sucata, em disco de fita som livre. Agora uma curiosidade sobre essa novela. Lembra que eu falei que o enredo foi baseado em um filme? Só que o Silvio de Abreu se inspirou também em outro filme para fazer uma cena para essa novela. Pois no primeiro capítulo é mostrado o baile de formatura da Maria do Carmo. E no baile os colegas dela acabam aprontando com ela e quando ela é coroada como rainha do baile, eles jogam um balde de lixo na cabeça dela. E essa cena Silvio de Abreu copiou do filme Carrie a Estranha, do ano de 1976, onde Carrie está sendo coroada e sofre com um banho de sangue feito pelos colegas.
E outra curiosidade dessa novela é que o Silvio de Abreu teve que reescrever os 30 primeiros capítulos e também regravá-los. Isso porque no dia 18 de março do ano de 1990 foi implementado o Plano Collor, que eu falei lá no início do vídeo que teve o confisco da poupança. Só que nesse período a novela já estava sendo gravada, já tinha 30 capítulos gravados. Então, como o Brasil agora estava com essa nova realidade, eles queriam representar essa realidade na novela, então a Globo mandou o Silvio de Abreu reescrever a novela e incluir essa crise financeira que o Brasil estava passando no enredo da novela. Então eles tiveram que gravar de novo os 30 primeiros capítulos às pressas, porque a novela estreou no dia 2 de maio do ano de 1990, menos de um mês antes do Plano Collor entrar em vigor. E assim, a gente viu que no enredo da novela, os personagens narravam que estavam sofrendo com o Plano Collor, muito antes desse plano diabólico que deixou todos nós em calça curta. Nós não temos nada. Mas como a Maria do Carmo era uma personagem que começou a novela sendo rica, foi explicado no roteiro que todo o dinheiro que ela tinha, ela investiu em imóveis, que ela não tinha nenhum dinheiro na poupança, por isso que ela acaba não sofrendo com o Plano Collor. Até na construção da sucata a gente deu sorte. Tava com o dinheiro todo empregado, todo circulando, não tinha dinheiro nenhum parado, tá todo o dinheiro aqui, prontinho pra render. E bastou isso para a Globo ser acusada de complô com a presidência. Isso porque os tabloides sabiam que a Rede Globo já estava gravando a novela Rainha da Sucata antes do presidente Collor anunciar o confisco das poupanças. E quando a novela estreou, nos primeiros capítulos já narrava essa história. Então a mídia acusou a Rede Globo de que o canal sabia que o presidente Collor ia instituir esse programa e iria confiscar as poupanças e escondeu isso do público. Globo lixo! Essa história acabou dando bastante repercussão na época, foram muitas acusações à Rede Globo, mas com o tempo foi explicada que os capítulos foram regravados às pressas para poder incluir a realidade do país na época. Será, meu? Será? E claro que eu não posso encerrar esse vídeo sem falar da personagem de maior destaque nessa novela, que não é a Laurinha Figueroa e não é a Maria do Carmo. A personagem da novela que fez mais sucesso entre o público foi a Dona Armênia. Rainha do Sucata, mamãe gosta! Dona Armênia foi interpretada pela atriz Aracy Balamanian e a personagem foi inspirada nas raízes armênicas da própria Aracy, pois a Aracy acabava reproduzindo expressões, sotaques e gestos típicos da sua família. Mamãe falou tudo direitinho. Vamos esperar as advogadas se entender, aí mamãe vai ser rainha do sucata. E o resultado foi uma das personagens mais queridas da TV. A Dona Armênia foi a personagem que fez mais sucesso e era uma das mais comentadas na época quando a novela era transmitida. Inclusive, seu bordão Nachon se tornou um dos mais repetidos pelos brasileiros. Ah, por isso que eu quero. Esta aprende o Nachon? Não, Dona Armênia, peraí. Nachon! Não, vamos conversar direito. Dona O Armênia. sucata Nachon, esta escritório com carcaça de automóvel Nachon, você Nachon, tudo Nachon. Vai pra show! E só para vocês entenderem o sucesso que Dona Armênia fez, Dona Armênia e suas 3 filhinhas acabaram retornando para outra trama do Silvio de Abreu, que foi a novela Deus nos acuda do ano de 1992, onde Dona Armênia, junto com suas 3 filhinhas, participaram também dessa novela com um papel de destaque. Isso tudo devido ao sucesso de Dona Armênia na novela Rainha da Sucata. Deus nos acuda! Graças a Deus eu comprei essa predinha. Tem meus apartamentinhos para viver um pouco sossegada. Nesse prédio mora gente de todos os tipos e acontecem coisas que até Deus duvida. Eu e minha filha Maria vamos sair daqui de sua casa, sabe quando? Quando? Nunca, Dona Armênia, nunca. Mas todos vivem sob a proteção da dona do edifício, a famosa e inesquecível Dona Armênia. Só não perdeu alguma coisa dentro da minha casa? Eu não perdeu nada. Esse não é o jeito de falar com uma mãe de família, viúvo 2 vezes, abandonada de 3 filhinhas. Deus nos acuda, de Silvio de Abreu. E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer uma opinião pessoal minha sobre uma questão na novela. Nessa novela são enfatizados 2 vilões. A primeira, a mais famosa, que é a
Laurinha Figueroa, que é considerada a maior vilã por ser ela que persegue a personagem principal, a Maria do Carmo. Eu sou Laura Albuquerque Figueroa. Eu estou acima de preconceitos e de juízos. Eu tenho o direito de pensar o que quiser. Dessa gente baixa, vulgar, feia, fedida. E também temos o segundo vilão, que na minha opinião é muito pior do que a Laurinha, que é o Renato. O Renato é que é responsável por administrar as empresas da Maria do Carmo, inclusive é ele que leva ela à falência, além de cometer vários assassinatos durante a novela. É o personagem mais mau caráter, é o vilão master da novela. Eu tenho medo de você, Renato. Eu morro de medo de você. Eu não quero ficar aqui um minuto. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Só que, na minha opinião, a novela não tem apenas esses dois vilões. Tem um vilão escondido que nunca foi taxado como vilão, mas na minha opinião é um dos piores personagens da novela, é um vilão extremo, que é o personagem Onofre Pereira, o pai da Maria do Carmo, que foi interpretado pelo Lima Duarte. Lembrando que o personagem só participou dos 2 primeiros capítulos, mas na minha opinião esse é um dos piores vilões da novela. Só perde mesmo para o Renato, e eu vou explicar para vocês por que eu considero ele um dos principais vilões. Ele foi responsável exatamente por quase todos os acontecimentos da novela, os acontecimentos ruins, principalmente na vida da Maria do Carmo. Só para vocês entenderem como o Onofre era mau caráter, antes dele se casar com a Neiva, ele tinha caso com a Salomé, e ele se casou com a Neiva e continuou tendo a Salomé como amante. Ele sustentava a Neiva e a sua amante Salomé. Com o tempo, ele começou a melhorar de vida, então ele comprou uma casa para ele e para a esposa, e do lado comprou uma casa para a amante. E assim, com a sua esposa, ele foi pai da Maria do Carmo, e com a amante Salomé, ele teve 2 filhos, que foi o Caio e a Mariana, que só foi revelado mais próximo do fim da novela que os 2 eram irmãos da Maria do Carmo. E o Onofre era tão salafrário que a Maria do Carmo foi quem praticamente conduziu todo o negócio dele, mas ele praticamente desprezava a filha no negócio. Tudo que ele queria resolver era somente com o Renato, ele não tratava nada com a Maria do Carmo. Ele era um péssimo pai que não sabia a filha que tinha. E para piorar toda a história, antes de morrer, ele fez um testamento e entregou para o Renato. E depois o Renato revelou o que o testamento dizia e chantageou a Maria do Carmo. Pois no testamento, o Onofre deixava praticamente toda a sua fortuna para os seus 2 filhos bastardos. E para Maria do Carmo, que foi quem batalhou junto com ele, quem ajudou ele a enriquecer mais, ele deixou praticamente nada. O mínimo da fortuna dele ficou para Maria do Carmo. E como o Renato queria dar um golpe do baú na Maria do Carmo, ele queria casar com a Maria do Carmo e roubar toda a fortuna dela, ele mostrou que estava com esse testamento, que se ela casasse com ele, ele daria um fim nesse testamento e ninguém saberia. Mas Maria do Carmo não aceitou a proposta, e assim, grande parte da fortuna, mais de 80%, foi para os irmãos da Maria do Carmo, e ela ficou com o mínimo e acabou falindo no decorrer da novela. O Renato revela para do Carmo que Onofre deixou quase nada para ela em seu testamento. Você casa comigo em comunhão de bens, e nunca ninguém vai saber que esse testamento existiu. Mariana fica lá na biblioteca, o Caio onde ele quiser, mas longe de você. Eles não precisam saber que são filhos do Onofre. E é a própria do Carmo quem faz questão de conversar com os irmãos. Mas o nosso pai deixou um pouquinho mais pra vocês. Gente, vocês são tão herdeiros quanto eu. E também outra coisa que o Onofre fez que mostra que ele realmente é um vilão, é que ele roubou um terreno do Giacomo, que era o marido da Dona Armênia. O terreno onde foi construído a lambateria e o escritório da Maria do Carmo era roubado do falecido marido da Dona Armênia. Então mostra que Onofre conseguiu subir na vida passando a perna nos outros. Inclusive, durante o enredo da novela, Dona Armênia consegue provar que aquele terreno pertence a ela e às suas 3 filhinhas. Esse terreno foi negociado de maneira ilegal entre o senhor, seu pai, e o marido dessa Dona Armênia. Assim, sendo-se o juiz der ganho de causa a ela, como esse prédio foi construído sobre o terreno há apenas 4 anos, portanto ainda não está em uso capião, ela pode até decretar que o prédio seja tirado do seu terreno. Sua pai construiu um prédio nesse terreno, pisando em cima das minhas direitos, enganando a pobre de minha Giacomo. Bom, Dona Armênia, por decisão legal da doutora juíza,
O terreno da Avenida Paulista é seu. E devido a todas essas situações que eu narrei para vocês, Onofre se torna um dos principais vilões dessa novela. Praticamente tudo o que aconteceu de ruim com a Maria do Carmo foi culpa do Onofre, com todas essas situações que ele fez por baixo do pano e escondendo da filha. E assim, mais de 3 décadas depois, Rainha da Sucata está de volta, reconquistando um antigo público e conquistando um novo público, mostrando que ela é uma das maiores joias da TV brasileira. Uma novela que mistura humor, crítica social, drama e também muito carisma, nos traz um retrato fiel do ano de 1990 e nos traz a lembrança de como a teledramaturgia brasileira era forte e conseguia trazer novelas impactantes que se tornariam memoráveis durante o decorrer do tempo. Afinal, Rainha da Sucata é um clássico que nunca enferruja. Quero ser a Rainha da Sucata do Brasil. A Rainha da Sucata do mundo, se der. Laurinha, você não imagina quem ela é. Rainha da Sucata, eu já ouvi. Coisas de Laurinha. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu a novela Rainha da Sucata? Assistiu a primeira exibição? Assistiu a primeira reprise? Ou assistiu ela quando ela foi disponibilizada no Globoplay? Eu estou assistindo ela agora, que está sendo exibida, estou acompanhando a novela e estou fazendo uma viagem para a década de 90, que é uma coisa que eu gosto bastante. É uma novela muito legal, lembrando, como eu falei, ela traz o retrato do ano de 1990. Então ali vai acontecer muitas situações que hoje em dia são consideradas absurdas, mas estamos falando de anos 90. Se você está assistindo, assista essa novela com os olhos de uma novela que foi gravada em 1990 e retratava a história do país naquele momento, que aí você entende todo o contexto e toda a evolução que aconteceu até os dias atuais. Deixa aqui se você está curtindo ou não, se você gostou dessa reprise e se você considera essa novela realmente uma das novelas marcantes da teledramaturgia da Rede Globo. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e deixar um joinha. Então, pessoal, gostaram desse vídeo e fazer essa viagem para a novela Rainha da Sucata? Se gostou, deixa o joinha, compartilhe o vídeo com quem curte novela e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80! Um cubo mágico na mão, fitas cassete rebobinando emoção. No TV 80 viajamos de volta a lugar nenhum.